Fala galera! Bom, nós vamos iniciar uma série de aulas sobre progressões geométricas, mais conhecida como PG. Bom, a progressão geométrica é uma sequência numérica onde cada termo a partir do segundo é o anterior multiplicado por uma constante chamada razão. Vou explicar para vocês o que é isso aqui, na verdade, é a definição de PG. Então, vou explicar para vocês aqui de forma prática para você entender o que é a PG. Bom, aqui diz que a PG é uma sequência numérica, né? Então, temos aqui uma sequência, tá? A gente coloca dentro do parênteses para dizer que aqui dentro existe essa sequência, né? E aqui temos, ó, o 2, o ponto e vírgula separa os números. Às vezes você pode ver também só uma vírgula separando, tá? Mas é mais comum a gente utilizar o ponto e vírgula. Por quê? Porque de repente na sua sequência pode aparecer um número com vírgula, então você pode confundir, né, a separação entre dois números que na verdade é um número, né, decimal. Então é melhor, na verdade, você utilizar o ponto e vírgula, mas nada impede você de utilizar só a vírgula, tá? Bom, olha só, temos aqui essa sequência, ó, 2, 6, 18, 54, né? E 3 pontos indicando que isso é uma sequência que continua, ou seja, ela pode ser uma sequência infinita. Agora vamos entender as características, né, de uma sequência numérica, né, que se torna uma PG. Olha só, do 2 para o 6, eu multipliquei por 3. Do 6 para o 18, eu multipliquei por 3. Do 18 para o 54, eu também multipliquei por 3. Está aqui, ó. Certo? Então, ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. Então, essa sequência aqui pode continuar. De que forma? Sempre multiplicando pelo número 3, tá? Então, se nós estamos sempre multiplicando por esse número 3, significa que essa PG ela tem a razão, o que? 3. Mas a razão não é você multiplicar pelo 3. Não é você multiplicar por esse número. Você descobre a razão. Sabe de qual forma? Você vai pegar, ó, a partir do segundo termo, tá? A partir do segundo termo, você vai pegar esse termo e dividir pelo anterior. Por exemplo, ó, 6 dividido por 2 vai dar 3. 18 dividido por 6, 3, 54 dividido por 18 também dá 3. Então, para você descobrir a razão de uma PG, basta você pegar qualquer termo a partir do segundo e dividir pelo anterior a ele, você descobre a razão, tá? Esse termo que você descobriu, que é a razão, se você multiplicar por ele, você vai descobrindo todos os termos posteriores para frente. Se você dividir, você descobre os termos anteriores. Então, multiplica por 3, você descobre o termo da frente. Divide por 3, você descobre o termo anterior, tá bom? Nesse caso, nós temos uma PG crescente, tá? Por quê? Porque quando cada termo é maior que o anterior, você tem uma PG crescente, tá vendo? Ó, esse é maior que o anterior, esse é maior do que o anterior. Então, PG crescente indica que o quê? Que os números estão crescendo, tá bom? Segundo exemplo aqui, eu tenho essa PG, essa sequência numérica, na verdade, que é uma PG, né? Mas olha só, 20, 10, 5, 2,5, certo? Tá vendo que os meus números estão diminuindo, correto? Mas isso aqui segue um padrão, sabe qual? Olha só, se eu pegar aqui, ó, o segundo termo, 10 dividir por 20, vai dar quanto? 0,5. Se eu pegar o 5 e dividir por 10, também vai dar 0,5. Se eu pegar o 2,5 e dividir pelo anterior a ele, que é o 5, vai dar quanto? 0,5. Então, ó, para mim descobrir os termos da frente, significa que eu estou multiplicando todo mundo por 0,5. Olha só, 20 vezes 0,5, 10. 10 vezes 0,5 vai dar 5. 5 vezes 0,5 vai dar 2,5. Então, temos uma PG de razão, tá? 0,5. Aí, você deve ter pensado, tá, eu estou falando em razão, mas por que tem essa letra Q? Lá na PA, a razão é representada pela letra R. Aqui na PG, a razão é representada pela letra Q. Tá bom, pessoal? Por isso que está aqui, ó, Q igual a 3. Então, Q, a letra Q na progressão geométrica, significa, né, representa a razão, tá? Nesse caso, como a minha sequência está diminuindo, né, eu tenho uma PG
decrescente, tá? Quando cada termo é menor que o anterior. Então, caracteriza a PG ser decrescente. Isto. Bom, temos aqui agora essa próxima sequência aqui, tá? Temos aqui, ó, 1, menos 2, 4, menos 8 e assim sucessivamente. Não sei se vocês perceberam, um detalhe aqui é que, ó, o primeiro termo é positivo, o segundo é negativo, depois positivo, depois negativo. E isso aqui vai seguir essa rotina: positivo, negativo, negativo, correto? Por que que isso acontece? Porque nós estamos, a minha razão, ela é o que? Negativa. Sempre que a sua razão for negativa, tá? Vai acontecer isso aqui. Ó, veja só, eu tenho o número 1 positivo, não é? Quando eu pego o número positivo, multiplico por um negativo, ele fica o que? Negativo. Agora eu tenho o número negativo. Se eu multiplicar por um negativo, ele vai ficar o que? Positivo. Então isso vai acontecer o que? Vai se tornar o que? Uma alternância de sinal. Tá? Vai acontecer uma alternância de sinal, ok? Então olha só, 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 vezes menos 2, mais 4. Mais 4 vezes menos 2, menos 8. E assim vai, tá? Ou seja, eu vou pegar o termo aqui, ó, menos 8 dividido por 4. Vai dar quanto? Vai dar menos 2. 4 dividido por mais 4 dividido por menos 2, menos 2. Menos 2 dividido por mais 1, menos 2. Então a razão aqui é menos 2, tá? Portanto, quando isso acontece, de você ter uma PG que a sequência ela vai alternar o sinal, nós temos uma PG alternante, correto? Ó, quando cada termo apresenta sinal contrário ao do anterior. Então, apareceu sinais contrários, nós temos uma PG alternante, tá bom? Nesse último exemplo aqui, né, eu tenho uma PG onde os números não se alteram, tá? Olha só, 9, 9, 9, ou seja, eu vou multiplicar por 1, eu vou chegar no próximo número, e se eu dividir um termo qualquer pelo anterior, vai dar 1. Ou seja, eu tenho uma PG de razão igual a 1, certo? Todas as vezes que você tem uma PG onde os números não se alteram, ou seja, a razão é igual a 1, você tem uma PG constante, tá? Quando todos os termos são iguais, pessoal. Então, olha só. Então, ó, isso aqui é só aqui, na verdade, nós estamos aprendendo os conceitos iniciais sobre progressões geométricas, tá? Apenas conceitos iniciais. Então, ó, sempre que a sua razão for positiva, nós temos uma PG crescente. Quando a razão ela for um valor menor, né, entre 0 e 1, ou seja, 0, alguma coisa, você tem uma PG decrescente, tá? Quando você tem uma razão negativa, você vai ter uma PG alternante, tá bom? Quando você tem a razão igual a 1, teremos uma PG constante, correto? Bom, eu já falei para vocês o que é razão, mas aqui agora eu vou focar um pouquinho mais na razão. Olha só, a razão é a constante que foi falada aqui na definição de PG. Ó, PG é uma sequência numérica onde cada termo, a partir do segundo, é o anterior multiplicado por uma constante chamada razão. Então vamos falar agora sobre essa constante, tá? Chamada razão. Olha só, a constante chamada razão é representada pela letra Q, né? Já até comentei isso com vocês. Olha só, como que eu encontro a razão em qualquer PG? Simples, ó. Razão, né, letra Q, é igual a... Esse N representa a posição de um número, certo? Por exemplo, se a posição de um número é A, o da frente vai ser o quê? A mais 1, né? Ou seja, é o A mais 1, ou seja, o da frente. E depois, A mais 2, depois, A mais 3. Então, se eu representar por uma letra, o próximo vai ser sempre a unidade A mais. Ou seja, esse N representa qualquer número. Vamos supor que seja a posição 10, aí fica sendo 10 mais 1 dá 11. E aqui embaixo vai ser o quê? 10, né? Então é assim, ó. Isso aqui significa o quê? Que uma razão é calculada como? Sempre, ó, um termo dividido pelo anterior a ele. Você tem o quê? A razão. Sempre a razão de uma PG é você pegar qualquer termo da sua PG a partir do segundo, né? Por quê? Porque o primeiro não tem um anterior a ele, né? Então não tem como eu calcular a razão só com o primeiro termo, né? Então eu preciso do quê? Preciso de fazer o cálculo pelo menos de 2 termos. A minha sequência precisa ter pelo menos 2 termos para eu encontrar a razão, certo? Por quê? Porque eu vou pegar um termo e dividir pelo anterior a ele, tá? Esse N aqui, ó, indica a posição. Sempre são números naturais, tá bom? Ou seja, só número positivo. Como? A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e assim, né? Por diante. Olha só.
Vamos aqui encontrar algumas razões a partir de exemplos. Olha só, na PG, né? Ou seja, a PG tem esses valores aqui, esses números, né? 2, 6, 18, 54, 162, tá? Por exemplo, temos, ó, que a razão, como que eu calculo ela? Ó, 6 dividido por 2, tá vendo? Ou 18 dividido por 6, 54 dividido por 18, ou 162 dividido por 54. Isso aqui tudo vai dar quanto? 3, pessoal. Então tem uma PG de razão 3. Olha essa daqui, ó. Menos 2 dividido por 1 é igual a menos 4 dividido por 2, que também é igual a menos 8 dividido por menos 4, e é igual a menos 16 dividido por menos 8, que vai dar quanto? 2, tá? Olha só, 6 dividido por 2 é igual a 18 dividido por 6, que é igual a 54 dividido por 18. Sempre vai dar sempre igual. Por quê? Porque é uma constante. Sempre os resultados vão dar os mesmos, certo? Olha só, agora, por que é chamado progressão geométrica? Afinal de contas, por que esse nome, progressão geométrica, né? Nós já aprendemos sobre a progressão aritmética, tá? A PA, certo? A PA ela é a partir do quê? De uma média aritmética. Agora, por que a progressão geométrica é chamado, tem esse nome, progressão geométrica? Certo? Primeiro, progressão é algo que vai, a palavra em si, progressão, é algo que está progredindo, ou seja, é uma sequência, eu tenho que seguir uma sequência, certo? Mas geométrica, olha só, progressão geométrica, cada termo da PG é uma média geométrica entre dois termos equidistantes, ou seja, eu tenho uma média geométrica, por isso que a minha PG ela é chamada de progressão geométrica. Ou seja, a minha sequência, aliás, né? A minha sequência ela é chamada de progressão geométrica. Por quê? Porque ela, quando você tem uma sequência que forma uma progressão geométrica, significa que cada termo dela forma uma média geométrica a partir de dois termos equidistantes. Vou mostrar para vocês, né, o que seria isso aqui. Olha só, dado uma sequência, eu tenho aqui, ó, A1, A2, A3. Três termos, né, eles estão aqui em sequência, né, ou seja, o primeiro termo, o segundo e o terceiro termo. O que é uma média geométrica? A média geométrica é você pegar o termo do meio, certo? Ele é igual o termo anterior multiplicado pelo posterior e você tira a raiz quadrada disso. Ou seja, o termo do meio aqui é igual a raiz desse A1 vezes o A3. Tá aqui, ó, esse A2 é o termo do meio, né? E os dois termos equidistantes a ele é o 1 e o 3, ou seja, esse A1 tem a mesma distância do A2, né? Com o A3 tem a mesma distância. Então, ó, esses dois termos são equidistantes, né? O A1 e o A3 é equidistante do A2, certo? Então, o A2 é igual à raiz quadrada desses dois aqui, ó, se multiplicando, tá aqui, certo? Só que é mais comum a gente fazer o quê? Vamos pegar essa raiz aqui e jogar para esse lado de cá, ou seja, o A2 vai ficar o quê? Com expoente 2, tá? Então, raiz quadrada jogou para o lado, vira o quê? Potência 2. Se você tem algo com expoente 2, jogou para o outro lado, vira raiz, né? Então, eu vou fazer o processo contrário. Vou pegar a minha raiz e jogar para cá. Por quê? Porque vai ficar o meu termo A2 elevado ao quadrado é igual a A1 vezes A3. Ou seja, eu derivei isso daqui de uma média geométrica. Ou seja, o termo do meio ao quadrado é igual aos dois termos, né, equidistantes se multiplicando. Olha só, vamos aqui na prática para você entender. Eu tenho essa sequência aqui, ó. Eu vou pegar o número 6 aqui, ó, e elevar ao quadrado, ó. 6 ao quadrado é igual aos dois termos ao lado, ó. 2 vezes 18 é igual a 36. 6 ao quadrado, 36. Tá vendo? O 6 é a média geométrica entre o 2 e o 18. Certo? Ó, o 2 e o 18 aqui, ó. Então, ó, o 6 é a média geométrica do 2 e o 18. Por isso, progressão geométrica. Sempre vai acontecer isso em uma PG. Certo? Olha essa próxima sequência aqui, ó. 1, menos 2, 4, menos 8, 16. Eu tenho aqui uma PG o quê? Alternante, né? Vamos lá? Ó, vou pegar o número 4 aqui, ó. Então, vou pegar o menos 2 e o 8, que é equidistante. Quer dizer, tem a mesma distância do 4, né? Então, vai ficar o quê? 4 ao quadrado é igual a menos 2 vezes menos 8. 4 ao quadrado é 16. Menos 2 vezes menos 8 vai dar quanto? 16. Portanto, o 4 é a média geométrica entre o menos 2 e o menos 8.
Aí você pensa assim, então quer dizer que só vale para 3 números que estão em sequência? Não, faz o seguinte, vamos pegar outros números, olha só, tá vendo 1? Qual que é o número equidistante do 4 que tem a mesma distância do 4 do que o 1? É o 16 lá do outro lado, tá vendo? Então olha só, tem o 4 aqui, né? O 1, né, tá a 2 distâncias do 4, então vou ter que usar o 16 que tá a 2 distâncias, não é? Porque os equidistantes aqui é menos 2 e 8, e o 1 e 16, então posso fazer com 1 e 16? Posso também, vamos fazer com ele, olha só, vai ficar assim, ó, 4 ao quadrado, tá aqui, ó, 4 ao quadrado é igual a 1 vezes 16, olha só, 4 ao quadrado é igual a 1 vezes 16, ou seja, 4 ao quadrado é 16, que é igual a 1 vezes 16, que é 16, portanto, 4 é a média geométrica entre os números 1 e 16, poderia pegar o terceiro número que estiver de cá e o terceiro de lá, daria o mesmo resultado. Correto? Isso é média geométrica. Portanto, progressões geométricas, elas são derivadas de médias geométricas. Por isso, pessoal. Agora, se isso daqui não acontecer, significa que você não tem uma progressão geométrica. Para ser uma progressão geométrica, isso que eu acabei de mostrar para vocês tem que acontecer. Correto? Agora, a partir dessa ideia aqui, ó, de progressão geométrica, pessoal, por enquanto nós ainda não estamos utilizando as fórmulas de progressão geométrica. Isso aqui é somente a ideia inicial, né? O princípio da progressão. Aqui nós estamos entendendo por que a progressão geométrica é chamada de progressão geométrica. Nós estamos apenas entendendo aqui só essa média geométrica, certo? Então, a partir de agora, nós conseguimos calcular, né? Resolver questões só com essa ideia inicial de média geométrica. Vamos lá? Olha só. Eu tenho aqui para vocês duas questões de vestibular. Olha só, questão da UFT. Sabe-se que, ó, 2x menos 7, x mais 1 e x mais 7 são termos de um APG, né? Então, o valor positivo de x vamos lá, eu tenho 3 termos aqui, só que agora eu tenho x misturado, né? Então, vai ter que ficar assim, ó, 2x menos 7, né, um termo, x mais 1 é outro termo e x mais 7 é outro termo. Então, isso aqui é um APG. Então, como que eu faço? Termo do meio, ó, x mais 1 ao quadrado é igual a 2x menos 7 vezes x mais 7, tá aqui. Então, faço, ó, x mais 1 ao quadrado vai ficar o quê, ó? X ao quadrado vai ficar x mais 1 vezes x mais 1, pessoal. Então, vai ficar x ao quadrado mais 2x mais 1, certo? Esse aqui, ó, 2x vezes x vai dar 2x ao quadrado, 2x vezes 7 vai dar 14x, menos 7 vezes x vai dar menos 7x, menos 7 vezes 7 vai dar menos 49. Portanto, eu chego em uma equação do segundo grau. Aqui eu posso utilizar fórmula de Bhaskara, ou eu posso utilizar soma e produto, né? Então eu vou encontrar dois valores para x, não importa o método que você vai utilizar, o que importa é que você vai encontrar dois valores para x. Tá aqui, ó, x1 10, x2 igual a 5. Só que o exercício fala assim, ó, qual o valor positivo de x? Gente, qual o valor positivo de x, né? Ou seja, você descarta o negativo e tá aqui, ó, resultado, ou seja, a solução é o quê? O valor 5, tá, pessoal? Olha o próximo exercício aqui, ó. Questão da FURG. Olha só, se os números 1, A e B foram nessa ordem uma PA, e se os números 1, 7 e A mais 46 forma nessa ordem uma PG, então quais são os valores de A e B? Então agora temos o PA e PG, ou seja, está misturado o PA e PG. Vamos lá, olha só, a PG, pessoal, eu vou pegar o quê? O PG está aqui, ó, essa minha segunda sequência aqui é a PG, ó. 1, 7 e A mais 46. Então vai ficar assim, ó, 7 ao quadrado é igual a 1 vezes o A mais 46, né? Então, 1 vezes o A mais 46 é o próprio A mais 46. 7 ao quadrado aqui é 49, né? Então, ó, posso pegar esse 46 e passar para o outro lado, vai ficar 49 menos 46 é igual ao A, né? Então, A é igual a 3. Agora eu vou fazer a PA. A PA, gente, é uma média aritmética. Como assim? Você pega dois termos e divide por 2. Simples. Numa PA, você pega dois termos e divide por 2. E fez uma média aritmética. Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, aliás, o termo na PA, você pega 3 termos, o do meio, né? Tá? O do meio é igual aos dois, né, equidistantes, somado e dividido por 2. Então, eu pego um termo qualquer, pego os equidistantes a ele, igual eu fiz com a PG, só que ao invés de fazer a média geométrica, eu vou fazer a média aritmética. Pego os dois, soma e divido por 2. Então, vai ficar assim, ó, o termo do meio, né, na PA é o A, é igual aos dois equidistantes, A mais B dividido por 2. Só que como eu já tenho o valor do A, eu posso substituir aqui, ó, o A por 3. Então, vai ficar 3 é igual
igual a 1 mais b dividido por 2. Eu posso multiplicar cruzado aqui, vai ficar, ó, 1 mais b vezes 1 aqui embaixo, vai dar o quê? 1 mais b. E 3 vezes 2, 6. Passo 1 para lá, vai ficar negativo. 6 menos 1 vai dar igual a 5, galera. Bom, pessoal, aqui nós tivemos apenas a ideia inicial de progressão geométrica, correto? A partir dessa ideia, né, do que é a progressão geométrica, essa ideia de que uma progressão geométrica é uma média geométrica, só isso daqui nós conseguimos resolver exercícios sobre progressão geométrica, tanto é que nós fizemos aqui, ó, 2 exemplos, tá? 2 questões de vestibular, correto, pessoal? Então, essa é a nossa ideia inicial sobre progressão geométrica, correto? Então, ficamos por aqui e fui!